Olá, vamos então começar a nossa quarta aula de extração de dados da PNAD usando o Stata. Na aula passada a gente aprendeu a filtrar os dados e a fazer algumas edições úteis na base. Hoje a gente vai continuar fazendo essas edições e vamos aprender a unir bases de diferentes trimestres. Vou abrir aqui o meu do file. Lembrando que todos os do files que eu usarei na aula de hoje estão disponíveis na pasta do Drive da aula 4 no curso, além de alguns arquivos em Excel que logo a gente vai descobrir para que eles servem. Vamos lá? O que tem de diferente nesse filtro aqui hoje? Eu removi várias variáveis que a gente não ia precisar, ou pelo menos que eu julguei que a gente não iria precisar. Se for o caso de vocês achem que nas suas pesquisas respectivas vocês vão necessitar, vocês podem vir aqui e acrescentá-las novamente. Lembrando que vocês têm disponíveis ainda a extração de toda a PNAD na pasta da aula 3. E excluir todo mundo que não era de Goiânia. Eu dei o comando keep, que a gente conheceu na aula 2, e excluir da base de dados todo mundo que não é da capital de Goiás. E as novidades da aula de hoje começam aqui, nesse empilhando a base. O que significa empilhar uma base? São juntar bases de dados diferentes. Existem duas formas de fazer isso e eu criei aqui um esqueminha no Excel para a gente entender melhor. A primeira forma de se fazer uma junção entre duas bases de dados é acrescentar informações a uma pessoa que já está na outra base. Desenhando. Eu tenho aqui uma base original, essa em amarelo. Ela tem 9 pessoas e eu quero unir. E eu tenho as variáveis sexo, ano, idade e rendimento. E eu quero unir essas pessoas com uma outra base de dados que seja, não sei, do extrato acadêmico dela. Então, eu vou acrescentar novas variáveis às mesmas pessoas. Então, eu venho aqui e para uma mesma pessoa eu tenho variáveis novas. Para fazer esse tipo de vínculo, eu preciso de uma informação chave. Por exemplo, eu poderia usar o CPF da pessoa. Na PNAD, é possível fazer uma união desse tipo? É possível. Só porque não é possível fazer isso para exatamente a mesma pessoa. Você consegue fazer esse tipo de união, só que para domicílios. Eu estava conversando com o meu orientador e ele me explicou que alguns pesquisadores usam algumas gambiarras, como, por exemplo, identificar as pessoas que estão dentro do mesmo domicílio ao longo do tempo, que nasceram na mesma data e que têm o mesmo sexo, para identificar pessoas. Mas, a princípio, não é possível identificar pessoas sem essas gambiarras. Só para título de informação, o nome do comando que faz esse tipo de união de bases no Stata é o merge. Deve ter aparecido escrito aqui embaixo. Para o nosso caso, já que a gente não pode identificar quais são as pessoas, nós vamos simplesmente empilhar as bases. E o que isso quer dizer? É que ao invés de adicionar novas variáveis às mesmas pessoas, eu vou adicionar novas pessoas às mesmas variáveis. É como se eu viesse aqui, pegasse essa parte laranjada e unisse a parte amarela. Então aqui eu tenho pessoas diferentes, né? Aqui eu deveria ter mudado o número. Vou fazer isso agora. Tenho pessoas diferentes. Na verdade, pode até ser as mesmas pessoas, mas a título prático são pessoas diferentes. E vou acrescentando informações dentro dessas variáveis. É como se eu estivesse inchando a minha base verticalmente. O comando que faz esse tipo de união vertical aqui, que a gente chama de empilhamento, é chamado de append. E é ele que a gente vai usar na aula de hoje. Append, ou seja, Stata, empilhe aqui a base de dado tal. E que base de dado é essa? Eu preparei 4 do files auxiliares para essa aula. E o que eles fazem?
E o que vocês precisam fazer para eles funcionarem? Vocês, tal qual eu ensinei na aula 1, precisam entrar no site do IBGE e baixar as PNADs do trimestre 1, 2, 3 e 4 do ano de 2019 e deixar em algum lugar, de preferência na mesma pasta onde você salvou a PNAD do primeiro trimestre de 2020. Então, o que eu fiz? Eu rodei esse mesmo filtro que eu acabei de mostrar para vocês para todos os 4 trimestres de 2019. Então, eu vim aqui, esse é o do file auxiliar 0119, ele vai extrair os dados da PNAD de 2019 trimestre 1, e o da aula 4 auxiliar 0419 vai aplicar esse mesmo filtro, exatamente igual, para a PNAD de 2019 trimestre 4. Posso até mostrar para vocês que é a mesma coisa. Aqui, as mesmas variáveis, as mesmas coisas, e eu salvei. Lembrando sempre que vocês precisam alterar esse endereço de acordo com o computador de vocês, esse endereço do using de acordo com o computador de vocês. Eu poderia simplesmente não ter criado esses quatro do files adicionais e ir rodando daqui para trás 5 vezes, apenas alterando esses endereços. Mas eu acho que fica muito desorganizado e para vocês que estão aprendendo, eu achei que seria mais didático fazer 4 do files diferentes, além do de 2020 trimestre 1. Lembrando sempre que em todos os do files, para que todos os do files funcionem, vocês precisam alterar os endereços e ter as bases dos computadores. Para saber como baixa, aula 1. Como eu estava explicando, o append, eu filtrei as bases e no meu computador eu já tenho filtrado, já em formato de stata, as 4 PNADs do ano de 2019. Então, stata empilha para mim essa base aqui, que está nesse endereço. Aqui, lembrando que aqui é sempre o endereço e o nome do arquivo onde você colocou a base. Então, isso aqui é o equivalente a isso aqui e esse arquivo aqui. Então, retomando, como fazer isso funcionar? Eu abri aqui os quatro dos auxiliares. Eu vou rodar eles um por um para criar as bases do ano de 2019. Essa para o primeiro trimestre. Aí eu vou lá e dou o Ctrl D, né? Ele vai rodar e vai salvar aqui. Tá vendo? Aqui já tá salvo porque eu já tinha feito antes quando eu tava preparando a aula. Mas vocês podem fazer que vai aparecer aqui. Basta alterar os endereços. Vou rodar o da aula do trimestre 2. Novamente vai aparecer aqui no trimestre 2. Já tá aqui. É esse o arquivo. E assim sucessivamente, até que eu tenha rodado os 4 do files auxiliares da aula, para que eu tenha as 4 bases dos trimestres de 2019. Quando eu tiver feito tudo isso, eu venho e empilho usando a base. Então, eu vou vir aqui e colocar exatamente o endereço da base, das 4 bases que eu filtrei, uma de cada vez. Appending, ou seja, empilhe usando essa informação, entre aspas, que é o endereço e o local do arquivo. Por que eu bato tanto nessa tecla dos endereços? Porque eu já estive aprendendo stata e eu sei que é um lugar onde a gente erra muito. Eu mesma ainda erro muito esse tipo de coisa. Eu erro muita coisa, eu sou bastante dislexa e é bem difícil lidar com esse tanto de informação. Durante as aulas eu não erro porque eu já tenho tudo preparado antes, mas para mim
Usar o stata é ir errando e fazendo de novo, errando e fazendo de novo. E aqui eu sei que é um lugar onde aparece bastante erros. Eu quero muito que isso não aconteça com vocês. Eu vou, então, dar um Ctrl D para tudo aqui. Lembrando que eu voltei para o meu arquivo principal. Dando Ctrl D até aqui, eu já tenho a minha base de dados com os 5 trimestres, 2021, 2019, 4, 3, 2 e 1. O Stata já terminou de rodar. Então, se eu pedir aqui, por exemplo, um tab ano, trimestre, note que eu tenho aqui as informações do primeiro trimestre de 2020 e dos 4 trimestres de 2019. Então, agora que a gente já tem reunida na nossa base de dados 5 PNADs, né, 5 trimestres, e a gente consegue fazer uma avaliação temporal, eu vou dar o prosseguimento naquela parte de transformações úteis. Eu trouxe aqui para essa parte as mesmas transformações que eu trouxe na aula passada, de criação de PEA, ocupado, desocupado. Quem não sabe o que é PEA, eu deixei um link aqui dessa vez, na aula passada eu tinha esquecido. E algumas recodificações pessoais, criando variáveis como sexo, educação e etc. Vários labels de estado. Essa parte aqui não seria necessária, porque a gente só tem o estado de Goiás agora, mas eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V e isso veio junto. Aquela parte de pesos que eu expliquei na aula passada também tá aqui. Essa parte, pose e ocupe, ela é para criar formais e informais. Daqui até aqui eu tô criando formais e informais. Acontece que eu estou criando formais e informais com base em uma metodologia. Ela não é a única disponível, mas é uma que eu considero bastante prática. Ela observa tanto quem tem carteira e quem não tem carteira, quanto quem faz contribuições para o INSS. Eu vou mostrar mais para frente uma outra forma de fazer a definição de formal e informal. Essa é uma delas. Eu vou rodar tudo daqui para trás, que eu já expliquei. Ctrl D. E seguindo em frente. Identificando empreendedores. Lá na minha variável VD4009, eu tenho todas essas informações aqui sobre as pessoas. Quem que eu considero que é empreendedor? Eu considero como empreendedor quem é empregador e quem trabalha por conta própria. Isso aqui vai servir, por exemplo, se você quiser identificar o tio que trabalha na barraquinha de comida. Então, eu criei uma subvariável, não, uma variável que tem valor 1 só para esses dois casos. Então, se eu quiser identificar o tipo de pessoa, o tipo de ocupação da pessoa, eu posso trabalhar com esses dois casos. Eu só estou criando tantas variáveis assim para que vocês possam observando os do files, tentando reproduzir, redigitar, para que vocês peguem a mecânica. Stata é muito isso de prática. Vou rodar, Ctrl D. Então, já pedi um tab aqui, já mostra quem é empregador, quem é conta própria e quem está em outras ocupações. Dando prosseguimento, identificando o ramo de atividade da empresa do trabalho principal. Por que eu coloquei trabalho principal aqui? Porque muitas pessoas trabalham em mais de uma ocupação. E aí, por metodologia tradicional, pelo que eu estou acostumada e por praticidade, eu escolhi trabalhar apenas com as informações da ocupação principal da pessoa. Porque eu pessoalmente ainda não sei qual é a metodologia apropriada para, no campo da análise, fazer análise de trabalhos secundários. Mas, se vocês estiverem interessados em fazer análise de trabalhos secundários, é só reproduzir isso aqui para as variáveis que estão lá no dicionário identificadas como informações sobre o trabalho secundário da pessoa. Continuando, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo o ramo de atuação da atividade onde a pessoa trabalha ou onde a pessoa empreende. Isso aqui eu só estou criando o label, de acordo com o que está no dicionário.
E aqui eu criei uma variável específica para o ramo de alimentação e alojamento. Existe uma outra variável, a 4013, V4013, que em tese ela deveria me permitir separar quem trabalha no ramo de alimentação e quem trabalha no ramo de alojamento. Mas, na PNAD contínua, de acordo com os arquivos que eu achei lá na pasta de documentos da PNAD, que ficam bem aqui, é essa página, em downloads, vou mostrar como chega. Tá, aqui, em microdados, dados da divulgação trimestral, documentação. Então eu tenho aqui a KNAI para saber em tese, a KNAI deveria me permitir separar as pessoas que são... as empresas que são de alojamento e de alimentação. Mas nessa versão aqui, disponível para a PNAD, essa separação não existe. Tanto é que eu já fiz o download e deixei isso na pasta de vocês. Vocês podem ir lá conferir. Eu até deixei grifado em amarelo para que vocês vejam que não tem como fazer essa separação. Então, aqui eu identifiquei só quem trabalha com o setor de alimentação, seguindo naquelas variáveis de empreendimento. É aquela segunda forma que eu avisei para vocês de identificar formais e informais. Eu estou criando uma variável baseada inteiramente na 4019, pode olhar lá no dicionário, que me mostra onde o empregador ou conta própria trabalha a empresa dessas pessoas, se ela tem CNPJ. Vou rodar então tudo até agora que eu expliquei, né? Continuando nesse bloco. E eu vou mostrar uma coisa curiosa que aconteceu. Se eu pedir um tab formal e CNPJ, aconteceu isso aqui que não sei por que aconteceu, que são pessoas que, na minha primeira classificação de formal e informal, foram identificadas como informal, mas as empresas aonde eles empreendem ainda foi identificada como possuindo CNPJ. Aí eu não sei por que isso aconteceu, eu não sei explicar, mas assim, mostra que existe um conflito entre essas duas definições de formalidade e cabe a vocês, pesquisadores, a escolher a melhor, no caso de vocês, ou até mesmo criar uma nova. Identificando o local de empreendimento. Isso aqui eu só renomeei e etiquetei uma variável que eu chamei de local, mas ela é a variável 4022, V4022 no dicionário, que vai me dizer aonde o empreendimento dessa pessoa fica. Eu dei uma resumida aqui para não ficar tão extenso, mas dá para entender. Se trabalha em uma empresa, se o trabalho dela se a empresa dela tem um estabelecimento, ou se, por exemplo, ela trabalha na rua. Isso aqui eu creio que seja bastante útil para os objetivos de vocês. Eu já criei. Então vamos lá. A gente já criou uma série de variáveis úteis. A gente já sabe se a pessoa empreende, se ela é conta própria ou não. E qual é o tipo de atividade que a empresa onde ela empreende ou atua exerce. A próxima coisa a saber é que tipo de ocupação ela exerce dentro dessa empresa, se for um empregado. Por exemplo, se você trabalhar dentro de um empreendimento de alimentos, você pode trabalhar como cozinheiro, como garçom ou como faxineiro. Isso aqui vai identificar exatamente o que você faz. Para fazer isso, eu usei um outro do file. Eu já explico o que eu fiz. Eu etiquetei todas as ocupações disponíveis. Olha como esse do file é enorme. Se eu fosse adicionar ele aqui no meio do file principal, eu estaria adicionando 457 linhas ao nosso do file, que já tem mais de 300 linhas. O que eu fiz foi o seguinte: eu adicionei uma linha no meu do file que chama um outro do file. Então eu estou dizendo, dentro do meu do file, execute esse outro do file. Só que presta atenção nesse aviso.
E naquele aviso que eu já fiz várias e várias vezes ao longo desse curso. É preciso alterar o nome do arquivo e o nome e o endereço do arquivo corretamente para que isso funcione. Se vocês não fizerem essa alteração desse campo aqui, não vai funcionar corretamente. Além disso, eu criei uma outra variável diferente dessa, que vai ter valor 1, se somente se as pessoas trabalharem em alguma ocupação, se não me engano, cozinheiro, garçom e uma terceira que eu não me lembro mais. Mas são essas aqui, se vocês tiverem curiosidade, é só ir lá e procurar. Deixa eu dar um tab para vocês verem. Então, a pessoa tem valor 1 se ela trabalha em uma dessas ocupações aqui. Infelizmente, essa ocupação aqui eu deixei só por deixar, ela não está disponível na PNAD, nesse código da PNAD. De onde que vieram esses códigos? Novamente, de um arquivo em Excel que eu baixei daquela mesma página do IBGE que eu acabei de mostrar para vocês, e é esse aqui, estrutura ocupação. Então, por último, mas não menos importante e não menos complicado, temos que explicar para vocês o que é e para que serve o deflator. Existe inflação, certo? Vocês já devem ter ouvido falar disso. Então, uma vez que existe inflação, se eu tenho R$1 no mês de abril, não é a mesma coisa de R$1 no mês de dezembro. Então, se eu estou analisando informações de rendimento da PNAD contínua do trimestre 1 de 2019, não é a mesma coisa das informações de rendimento do trimestre 1 de 2020. Para trazer esses valores todos para um lugar comum e comparáveis, eu preciso de um índice chamado deflator. O IBGE disponibiliza o índice deflator a partir do ano de 1993, de dezembro de 1993, que foi quando surgiu a moeda real. Para o nosso caso, o Sandro, que é o meu orientador, Sandro Eduardo Monsueto, preparou uma tabela para mim, nosso auxílio, não é? Baseada numa metodologia criada por um economista chamado Hoffman, que é um cara muito, muito renomado. Ela está disponível na pasta da aula 4, é esse arquivo aqui, tabela de deflator. E aqui tem todos os deflatores, se vocês quiserem trabalhar com anos anteriores, basta vir aqui copiar esses comandos aqui, esses replaces todos e irem refazendo. Essa tabela está preparada de modo que todos os valores sejam trazidos e possam ser comparados no ano de 2020, no mês de abril. Se vocês quiserem trabalhar quando sair com a PNAD do ano de 2020, trimestre 2, aí vocês precisam entrar nesse site e fazer o seguinte procedimento. Eu já entrei no site aqui. O número índice que eu pedi foi esse, o número índice de deflação, de deflator foi esse. Aí, para pedir novos valores, eu marco nos meses. No caso aqui, maio já tem na tabela, mas quando sair a PNAD do próximo trimestre, já vão ter novos meses aqui. Aí eu venho em visualizar. Eu pego o valor que aparecer aqui, conforme o mês, e copio bem nessa coluna. Arrasto as fórmulas todas. Eu espero que vocês tenham algum conhecimento de como lidar com Excel. E ele automaticamente já vai gerar esses valores. Ele também vai criar automaticamente o comando. Vocês também precisam arrastar, né? Ele vai criar automaticamente o comando. E aí é só pegar esse comando aqui que vai aparecer novo, copiar e colar aqui. Não sei se ficou claro, mas é realmente complicado. Se parece complicado é porque realmente é. E uma outra pergunta que surge é, Adriana, e se eu não quiser trazer os valores para o mês de abril, eu quiser trazer os valores para qualquer outro mês? Aí, meu caro pesquisador, você vai ter que mudar esse valor aqui, 1, e vai ter que refazer essa fórmula. Que fórmula é essa? É uma regra de 3. Ela tá feita aqui, você pode
dar o duplo clique e observar qual é a fórmula e reproduzir ela de forma que, sendo o mês que você quer trabalhar, por exemplo, se você quer levar tudo para o mês de junho de 2020, aí você transforma o junho de 2020 em 1 aqui e faz as regras de 3 necessárias para gerar todo um novo deflator, toda uma nova coluna de comandos e depois copiar e colar nessa parte. Eu acredito que vocês vão trabalhar só com a PNAD de 2020, então a princípio não vai ser problema fazer essa parte. Se a explicação não ficou boa, me desculpa, mas vocês podem pedir para que eu explique novamente com mais calma nas videoaulas por conferência, na parte de dúvidas. Uma vez que eu tenha criado os deflatores, né, para finalmente gerar o meu rendimento, eu vou aplicar o deflator, dividindo o rendimento da pessoa pelo deflator. É assim que eu uso. Este aqui, essa variável rendimento, vai ser o rendimento trazido ao valor de abril. Então, a partir do momento que eu apliquei o deflator, eu consigo fazer aquela comparação de todo mundo, de todos os rendimentos em um único ponto do tempo. Quase 40 minutos de bruto essa aula, espero que não fique muito longa para vocês. A última variável criada é a variável de rendimento hora. Por que eu criei uma variável de rendimento hora e como ela é criada? O rendimento hora é o rendimento habitual no mês e dividido pelas horas habitualmente trabalhadas no mês. Horas habitualmente trabalhadas no mês é horas habitualmente trabalhadas na semana, multiplicado pela quantidade de semanas que tem no mês, que é, em média, 4,333. O rendimento é o que a gente acabou de criar, já deflacionado, com base na variável de rendimentos habituais. E por que eu preciso criar uma variável de salário hora? Porque se você tentar comparar rendimentos, pode não ser muito certo, dependendo do tipo de análise que você quer fazer, porque as pessoas trabalham diferentes horas na semana. Então, eu posso receber R$4.000 por mês e trabalhar 20 horas, e alguém pode receber R$8.000 por mês e trabalhar 40 horas. Se você parar para pensar, na verdade, eu e essa pessoa estamos recebendo o mesmo salário hora, mas se você olhar os rendimentos mensais, essa pessoa ganha o dobro que eu por mês. Mas o nosso rendimento hora é a mesma coisa. Essa aula ficou excessivamente longa, vou ter muito trabalho para editar. Por hoje é só. Na próxima aula, a gente aprende a fazer umas análises descritivas, creio eu, a partir do que a gente já tem. Talvez criar umas novas variáveis, eu ainda não defini. Até a próxima.